Olá, meus amigos das redes sociais, tudo bem? Prazer em estar mais uma vez aqui conversando com vocês. Mas o tema de hoje é um assunto muito sério que está acontecendo no mundo atual. É sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, tá? É importante destacar que o terrorismo ele começou nos anos 80, através do próprio Hamas, do Hezbollah e outras facções extremistas Palestina. Por que acontecendo tudo isso? Veja bem, a nação de Israel ela teve uma perda de 6 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, através do nazismo, que tinha Hitler como cabeça, né? A Alemanha de Hitler ela queria prevalecer a raça ariana em toda a região da Europa, e devido a isso eles tinham ódio dos judeus, porque eles afirmavam que os judeus tinham poder econômico e queriam possuir todas as principais empresas do mundo da época. Então eles tinham ódio dos judeus e devido a isso, através dos campos de concentrações, durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a perda de vida, a vida de 6 milhões de judeus foram perdidos. Eles foram asfixiados, foram esquartejados, foram mortos a bala, foram esfaqueados, né? Foram colocados em gás para que acabasse o ar, o oxigênio. Enfim, eles foram torturados de tudo quanto é forma. E 6 milhões de judeus perderam a vida. A guerra durou de 1939 a 1945. Mas existem indícios que afirmam que antes mesmo do início da guerra, em 1939, já existiam campos de concentrações onde ficavam esses judeus, antes mesmo do início da guerra. Muito bem, acabou a guerra em 1945, os judeus eles começaram, porque eles viviam nos Estados Unidos, em vários países da Europa, né, enfim, e aí havia aquela necessidade de ter um local para eles viverem, ter vamos dizer assim, um espaço físico, um espaço geográfico, onde eles pudessem se tornar uma nação de novo. Porque até então eles não tinham uma nação, eles estavam espalhados pelo mundo, ok? Então o que aconteceu? No ano de 1947, foi fundado o Estado de Israel, onde é conhecido hoje o Estado de Israel, onde está localizado a parte geográfica de Israel hoje, né? E também foi fundado o Estado da Palestina. Então houve uma divisão. Um pedaço geográfico ficou com Israel e o outro pedaço geográfico ficou com a Palestina. E a cidade sagrada, Jerusalém, a parte ocidental ficou com os judeus e a parte oriental ficou com os palestinos. É importante destacar que nós temos o judaísmo e o cristianismo dentro de Israel hoje, e do lado da Palestina nós temos o islamismo e também tem pessoas que adotam o cristianismo, né? É lógico que a grande maioria de palestinos são do islamismo, assim como a grande maioria dos judeus são do judaísmo. Mas existe o cristianismo também envolvido tanto do lado palestino como do lado dos judeus também. Então, em 1947, ele se torna uma nação através da formação do Estado de Israel, né? Um país democrático, enfim. E aí, obviamente, que durante esse período os palestinos nunca aceitaram a perda daquelas terras. Só que no ano de 1967, a Liga Palestina, a Liga Árabe, eles, junto com o Egito, que fica na África, e com outros países ali que são vizinhos de Israel, eles fizeram um esquema para poder conquistar o território que na visão deles pertence a eles e não à nação de Israel. Então nós tivemos um documento em 1947 assinado por ambas as partes, em que o território de Israel era de Israel e o território da Palestina era da Palestina. Mas no ano de 1967 eles fizeram um esquema lá, a Liga Árabe, vamos dizer assim, né, para que eles pudessem conquistar aquela parte que pertencia a Israel até aquele exato momento. Essa guerra de 1967 ela durou 6 dias. Em 6 dias, Israel ele tomou mais 5 regiões que até então pertenciam à Palestina, né? A faixa de Gaza, por exemplo, né? E outras partes, né? As colinas de Golã. E também tomou a Jerusalém Oriental, que pertencia à Palestina. Então, devido a isso, os palestinos eles perderam a guerra
porque eles provocaram a guerra, na verdade, não foram os judeus, e os judeus se defenderam e aproveitaram o momento que conquistaram a vitória na guerra e ampliaram o espaço físico, o espaço geográfico, o território deles. Obviamente que os palestinos não aceitam até hoje isso, e desde então vai formando pequenas guerras naquela região. Aí na década de 80 começou a surgir o terrorismo, o Hamas, o Hezbollah e outras facções terroristas vindo do mundo árabe, vindo do mundo dos palestinos, né? E aí, obviamente que vários atentados ocorreram durante as últimas décadas contra Israel, né? Israel se defendendo também. E agora, nós tivemos agora, nos últimos dias, o ataque do grupo extremista, terrorista, o Hamas, que vem para querer tentar dominar as terras que pertencem a Israel hoje, principalmente a terra sagrada, Jerusalém, que que pertence totalmente hoje à cidade de Israel, ao país de Israel. A cidade de Jerusalém pertence ao país de Israel. Então, o Hamas, eles querem dominar aquele território de novo. É importante destacar que nem todos os palestinos são a favor do Hamas, porque muitos palestinos vivem, por exemplo, no país de Israel, por exemplo, e muitos se conhecem entre eles, trabalham no mesmo local, enfim. Mas existem aquelas milícias, esses sim, que usam o Alcorão para afirmar que o Alcorão diz, segundo a interpretação deles, a hermenêutica deles, o Alcorão afirma que o inimigo de Deus é o povo judeu. Então eles interpretam dessa forma, né? Então as crianças que nascem no berço extremista, no berço miliciano, eles crescem entendendo o quê? Que eles têm que ter uma arma na mão e que o inimigo deles são os judeus, ok? Então é isso, essa guerra aí provavelmente é uma guerra muito mais intensa de que em relação às outras últimas que nós tivemos nas últimas décadas, né? Porque pela primeira vez Tel Aviv foi atingido, né? Que até então nunca tinha sido atingido por uma guerra. Tel Aviv é a capital de Israel hoje, e ela foi atingida. E isso afeta a parte cultural do país, afeta a parte econômica do país, né? Afeta toda a estrutura de Israel acaba sendo afetada. E os palestinos também acabam perdendo isso, porque muitos palestinos dependem também da parte econômica de Israel para sobreviverem também, porque eles trabalham em Israel. Então nós temos aqui uma guerra de um grupo terrorista que não tem um exército em si, né? Diferente de Israel, que tem um exército bem definido, né? Que tem ajuda do poder militar vindo dos Estados Unidos e da Inglaterra. E nós temos ali do lado dos palestinos as milícias, que não é um exército formado em si, mas que tem ajuda de provavelmente alguns países da Península Arábica e provavelmente do Irã também, né? Mas é isso aí, é uma guerra que devemos nos preocupar sim, tá? E vamos orar para que essa guerra termine logo, fica tudo na paz. Difícil afirmar isso, né? Porque o ódio entre os muçulmanos com os judeus é muito grande, né? Envolve questão religiosa, envolve questão territorial, envolve questão econômica, sociopolítico, né? Tudo isso está envolvido nessa guerra aí, ok? Então vamos orar para que essa guerra ela termine o mais rápido possível e que ambas as partes possam fazer um acordo amigável que seja bom para todos, ok? Um abraço a todos vocês aí, valeu!